A semana começou agitada em relação aos debates sobre o controle de armas de fogo no país, com uma investida forte do jornal o Globo, com uma matéria tentando aí fazer uma defesa do Estatuto do Desarmamento, inclusive sob a acusação de que o governo estaria flexibilizando esse estatuto através de manobras sem a discussão com o Congresso Nacional. Estaria fazendo isso através de decretos e portarias. Uma matéria extensa que obviamente passa a repercutir em diversos outros canais de informação, mas que, como sempre acontece quando se busca traçar um viés ideológico para a defesa de um assunto, acaba beirando o sensacionalismo e, com isso, incidindo em uma série de imperfeições. A primeira questão que surge aí bastante clara logo de início diz respeito a essa alegada flexibilização do Estatuto, que não se trata, evidentemente, de flexibilização alguma. O Estatuto do Desarmamento é uma lei, a Lei 10.826 de 2003, que é um instrumento normativo que passa pelo Poder Legislativo, que passa pelo Congresso Nacional e que foi aprovado com esse rito e, obviamente, não pode ser alterado através de decretos. O que se tem de alteração, e é a isso que a matéria se reporta, são os decretos do final do ano passado, do final de 2016, os decretos 8935 e 8938, que fizeram algumas alterações em outro decreto, que é o decreto 5123 de 2004, que é justamente o decreto que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Ou seja, o que se fez foi alterar, através de decreto, um outro decreto. E essas alterações, evidentemente, não agradaram os desarmamentistas, aqueles que defendem a todo custo as restrições às armas, porque trouxeram aí uma roupagem muito mais racional para o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento traz os preceitos gerais a respeito do controle de armas do Brasil e o Decreto 5123 o regulamenta, dispondo como esse estatuto, como essas normas serão efetivamente aplicadas. E isso vinha sendo feito sob o viés ideológico de um governo muito mais à esquerda, que era o governo petista, com uma proposta muito restritiva. O decreto 5123 trazia disposições mais restritivas do que o próprio Estatuto do Desarmamento. E isso foi apenas corrigido ao final do ano passado. Inicialmente se fez uma alteração, que é uma alteração mínima, na validade dos registros de arma de fogo, passando de 3 para 5 anos, e na validade do exame de capacitação técnica para o manuseio de armas, que agora não precisará ser comprovado a cada renovação, e sim a cada 2 renovações, ou seja, se permite uma renovação sem a comprovação desse requisito. Nós já abordamos aqui no canal, inclusive, esse assunto, tem um vídeo aqui tratando especificamente sobre essas alterações no registro de arma, não é nenhuma novidade. O assunto, evidentemente, foi agora requentado para justamente se tentar trazer mais argumentação a favor do Estatuto do Desarmamento, uma norma que é aí claudicante a cada momento mais insustentável e, obviamente, isso traz o desespero daqueles que a apoiam fervorosamente. O outro decreto, promulgado também no final do ano passado, é o já citado 8938, que permitiu a utilização pelas forças de segurança de armamento apreendido com criminosos. Outra medida extremamente racional, nós temos uma realidade com as polícias penando para obter armamento de qualidade e criminosos armados do que há de mais moderno nessa área, e se tinha a obrigação, que era imposta também por decreto, de se destruir o armamento apreendido com criminosos. Isso agora não mais acontece e esse armamento apreendido pode ser destinado às forças de segurança pública. A medida nada mais do que racional. Ela desagrada os desarmamentistas porque contraria aquela tese que é reiteradamente defendida por eles de que qualquer arma a mais colocada em circulação representa um risco maior. Uma tese que beira a infantilidade, mas que é inexplicavelmente ainda defendida fervorosamente por esse viés ideológico anti-armas. A outra norma que também foi incluída
na matéria é justamente a portaria 28 do COLOG, a recente portaria que trata do porte de trânsito municiado dos atiradores, que foi ali versada como se o Exército tivesse concedido um porte de arma automático para os atiradores, uma outra bobagem. Nós também já vimos aqui o que o Exército fez foi nada mais do que reconhecer um direito que já era previsto no Estatuto do Desarmamento, que já era previsto no próprio Decreto 523 de 2004, ou seja, não foi necessário alterar absolutamente nenhuma norma de natureza legal para se reconhecer esse direito, porque ele já existe, já é previsto, e o que se fez foi apenas se levantar, se retirar uma restrição que era imposta pelo próprio Exército. Essa restrição era, inclusive, uma restrição ilegal, porque contrariava o Estatuto, contrariava o Decreto 523, e a Portaria 28 veio apenas deixar que as previsões do Estatuto e do Decreto sejam efetivamente aplicadas, sejam cumpridas. Não houve qualquer alteração em qualquer dispositivo de natureza legal, isso é mais uma imperfeição da matéria. A grande realidade que nós vemos nesse quadro é que quanto mais avança a proposta de revogação do Estatuto, que é justamente o PL 3722 de 2012, tramita aí já há 5 anos no Congresso Nacional, quanto mais apoio ela ganha, mais entram em desespero os setores anti-armas, os setores desarmamentistas, que insistem na manutenção da legislação atual, mesmo contra todas as evidências oficiais que nós temos. Todos os indicadores demonstram que a experiência de controle restritivo de armas no Brasil foi um grande fracasso, mas para esses segmentos, esses dados são simplesmente ignorados e se busca insistentemente a defesa do Estatuto, e não é outra coisa que se está fazendo agora, uma defesa desesperada do Estatuto de Desarmamento, e como toda defesa desesperada, acaba incidindo em um monte de imperfeições. Então, apesar dessa alegação de se tratar de uma flexibilização do Estatuto, tecnicamente isso está longe de ter ocorrido, não houve nenhuma alteração na Lei 10.826, houve apenas alguns pequenos ajustes no Decreto 523 de 2004, ajustes esses promovidos por outro decreto, que é a norma natural para se fazer essa alteração, e, através da Portaria 28, o Exército simplesmente reconheceu aquilo que já estava previsto. Essas discussões não foram feitas no Congresso Nacional, porque elas não deveriam ser ali discutidas, não é o palco para a discussão de atos do Executivo, o Congresso Nacional. Não se trata de lei, não se leva ao Poder Legislativo normas que são intrínsecas da atividade do Poder Executivo. É um erro básico se tentar fazer crer à população que essas medidas deveriam ser discutidas na Câmara dos Deputados ou no Senado, quando elas são pertencentes à atividade do chefe do Poder Executivo e, nesse âmbito, foram efetivamente tratadas. Muito obrigado por sua atenção. Se você gostou desse vídeo, não deixe de fazer aqui sua avaliação, registrar o seu like, deixar aqui o seu comentário. Se estiver vendo no Facebook, compartilhe, marque aqueles seus amigos que também se interessam por esses assuntos. E aqui no YouTube, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para fazer isso, clique aqui no botão de inscrição, ative as notificações e fique ligado para acompanhar os vídeos que são periodicamente aqui publicados. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.